O episódio de hoje é aquele do receio de não conseguir atender como precisariam os alunos que voltaram das férias com laudo de TDAH. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento, nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E hoje nós temos um convidado especial aqui, o Rafael. Em breve a gente vai apresentar o Rafael e explicar por que ele está aqui com a gente hoje. Isso. Enquanto isso, vamos lembrar que quem trabalha na educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem o menor perigo. Então, Thaís, qual é a situação de susto de hoje? Lembrando que todas as situações que a gente traz aqui são casos reais que aconteceram em alguma escola pelo Brasil, mas a gente faz questão de manter anônimos o nome da escola e do gestor escolar. Então vamos lá. O caso de hoje. Aquele clima gostoso da escola voltando a ganhar vida. Os professores voltando ao trabalho, grande parte deles com uma relação de vínculo forte com os colegas, já que temos pouca rotatividade por aqui. Bom, já começou bem. Eu tô achando que vem notícia boa nesse episódio. Será que não teremos susto? A expectativa é grande em relação à grade de horários. Quem vai pegar qual turma? Assim, retomamos mais um ano com apenas uma surpresa. Nos dias que antecedem o retorno dos alunos, começamos a receber uma alta demanda de reunião com a coordenação por parte das famílias. Eis que temos a resposta confirmando algumas suspeitas que os professores já haviam trazido no ano anterior. Mais que isso, tanto para alunos novos na escola, quanto para outros que nunca tiveram questões de comportamento, os pais chegavam com o diagnóstico do filho confirmando o TDAH. Para a equipe de coordenação, ficou uma sensação de alívio, apesar da surpresa com a frequência da situação. Afinal, nada melhor do que ter as famílias buscando apoio para desafios que os filhos vinham enfrentando. Ter o laudo é um primeiro passo para que a escola possa oferecer ao estudante as oportunidades adequadas para que ele possa se desenvolver plenamente. Bom, mas aí só frisando que os professores vinham percebendo já há algum tempo que esses alunos tinham alguma questão ali que precisava de atenção especial. Sim, nos anos anteriores. Tá. Ao enviar a cada professor o diagnóstico dos seus respectivos alunos, começamos a perceber um movimento de ansiedade e estresse por parte da equipe. Muitos se manifestaram com extrema preocupação e sentimento de que não iriam dar conta, pois muitas turmas já contavam com alunos de inclusão. Gente, é aquele paradoxo constante da vida do educador, né? Eles, nos anos anteriores, percebiam que existia alguma questão ali. Mas aí quando chega o laudo, vem, ai meu Deus, e agora? Como é que eu lido Era com melhor isso? saber ou não saber? Foi então que percebi que precisava tomar uma providência. Bom, e aí que a gente sabe que essa é uma situação que vem acontecendo com uma frequência cada vez maior, da escola receber alunos com laudo ou com suspeita de algum transtorno, mas isso entra dentro daquele tsunami que é o dia a dia de professores e gestores dentro da escola. Mas... E aí já vai uma pista do porquê o Rafael está aqui com a gente hoje. Então, por quê, gente? Assim, nós nunca trazemos uma situação, um problema, um desafio, um perrengue que a escola está passando sem ir buscar antes uma solução, uma proposta, um apoio para a escola prevenir ou resolver, lidar com o desafio que já está ali presente. Mas antes da gente ouvir o Rafael, vamos ouvir. Essa não é nenhuma pista, agora foi assim, eu entreguei praticamente então, o que o Rafael está fazendo agora. aqui. Antes de ouvir o Rafael, nós vamos ouvir a nossa convidada. Todo episódio a gente dá um desafio para algum gestor de escola gravar um vídeo de até 2 minutos falando o que ele faria nessa situação do episódio. Hoje nós temos aqui com a gente a Juliana, diretora da 4C Bilingual Academy, uma escola de Bauru que nós já fizemos palestra. Gente, simplesmente sensacional. Foi um susto muito bom quando a gente chegou na 4C, né? A gente não imaginava a estrutura da escola, tudo. A gente sempre encontra também a Juliana nos eventos internacionais, né? No SX, em Austin, ela sempre está também. Fizemos uma palestra para as famílias da escola, né? Num evento. Antes da pandemia, né? Em outra era, praticamente. Queremos voltar, 4C, já estamos com saudade. Vamos ver o que a Juliana faria nessa situação.
Olá, eu sou Juliana, eu sou diretora da Force Bilingual Academy e estou aqui partilhando um pouco minha visão como gestora nessa situação que a SOS Educação me trouxe. Então vamos lá, vamos pensando, olha, se recebemos uma quantidade, a gente tem recebido, né, uma quantidade significante de alunos com diagnósticos de TDAH, e se isso acontece no momento voltando das férias, com os professores que já tiveram algumas questões inclusivas na sua sala, com alunos de inclusão na sua sala e recebem esses alunos, o que nós, gestores, podemos fazer? Então, primeiro a gente tem que lembrar que pode ser uma oportunidade, sim, que há algo bom nisso, que as famílias elas estão procurando, apoiando, buscando apoiar esses alunos a aprender. Que bom que eles estão vindo com esse apoio da família. Porém, não podemos deixar de lembrar que temos que nos preocupar com a saúde mental dos nossos professores. Então, há um ponto positivo, as famílias olhando para isso, mas como cuidar dos nossos professores. Como gestora, algumas estratégias que eu usaria. Primeiro, trazer uma formação bem prática para esses professores. O que fazer com esses alunos com TDAH? Nós podemos usar checklists, quais estratégias seriam para apoiá-los no foco, quais estratégias seriam para o planejamento melhor da sala de aula, lembrando que nós estamos falando então de crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Primeira coisa, essa formação. Segunda estratégia, podemos fazer um grupo de apoio, onde os professores trocam ideias, trocam experiências, dentro do horário que eles podem, de planejamento deles. Algumas pessoas que já conhecem, que gostam mais do assunto e que estudaram o assunto, podem estar articulando essas conversas. Então, sentir que eles têm um grupo de apoio e momentos de troca pode ser muito importante para aliviar a tensão e a ansiedade em relação a esse assunto. É muito importante também que os coordenadores estejam disponíveis, abertos, para que quando os professores os busquem, eles possam acolher, olhar para os alunos e também apoiar com estratégias, principalmente quando se olha para a sala toda, em processos de gestão de sala de aula, com esses alunos que estão sendo inclusivos, estão sendo inclusos nesse momento. Nós também devemos lembrar da importância da relação escola-família. Então, manter essa relação com essas famílias, sabendo quais estão sendo os apoios que essas crianças estão recebendo em casa, como é que eles estão no trabalho com especialistas, quando necessário, é muito importante. Então, não deixar de se comunicar constantemente com as famílias, apoiando os professores para isso também. Nós, gestores, precisamos lembrar que situações como essas podem ser oportunidades para o desenvolvimento dos nossos alunos, professores, famílias, da comunidade toda. É importante que eles sintam em nós confiança de que estamos juntos e vamos aproveitar dessa oportunidade. Espero que essa conversa ajude todos nós. Obrigada, Juliana. Bom, eu acho que a fala da Juliana, ela é a prova do lema do nosso podcast. Não tem tédio. Porque todos os pontos que ela colocou são pontos fundamentais que a escola precisa, sobre os quais a escola precisa agir. Mas precisamos lembrar que é começo de ano letivo, tem os alunos novos que precisam de adaptação na escola, tem os alunos que trocaram de etapa, então da educação infantil para o ensino fundamental. Tem novas matrículas ainda, né? Desde a pandemia a gente tem visto que não tem fim do momento de matrículas nas escolas, né? Chega fevereiro, ainda tem gente nova ali, ainda tem gente fazendo visita para novas matrículas. E nós mencionamos o diagnóstico de alunos com TDAH. Mas, enquanto isso, todos os outros alunos com todos os transtornos de aprendizagem, com questões de inclusão que requerem adaptação, inclusive física na escola e do próprio aluno, a ansiedade das famílias, não só dos alunos de inclusão, mas de todas as famílias, que a gente sabe que no início do ano letivo fica aquilo, mas será que meu filho encontrou os amigos? Será que ele está bem? Será que a sala nova é muito longe? Tem tanta questão acontecendo simultaneamente que quando a gente para e fala um pouquinho dessa situação, dos diagnósticos que chegaram de TDAH, dos laudos, e ela traz todos os pontos com os quais a escola vai ter que lidar, não tem a mínima dúvida que, se a escola tentar
continuar sozinha a dar conta de todos esses desafios, realmente não tem saúde física ou mental do gestor ou do professor que dê conta, e jamais os alunos terão oportunidade de desenvolver seu potencial máximo. Então, agora podemos pedir para o Rafael se apresentar? Agora podemos. Rafa, se apresenta para a gente, por favor. Claro. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada, Roberta, pelo convite. Também toda a equipe envolvida aqui com esse programa maravilhoso, esse bate-papo. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafael Kader. Sou médico, fundador e CEO da Koala Saúde, a rede de apoio e de cuidado à saúde mental, ao bem-estar e à inclusão da comunidade da sua escola. E vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre o caso da gestora que contribuiu com a gente sobre o TDAH e os desafios que envolvem, né? Inclusão, laudos, mediação e tudo que circunda esse ambiente complexo, mas lindo ao mesmo tempo e divertido e dinâmico, né, Roberta? Então, mas quando a primeira vez que nós vimos, né, a Koala, ouvimos um pouquinho sobre o que eles fazem, nós ficamos assim, não é possível, isso está realmente acontecendo, porque, assim, nós viajamos o mundo buscando experiências bem-sucedidas, inspiração, apoio para a gente mostrar para a escola como dar conta de tudo isso que ela enfrenta, mas a gente nunca tinha visto nem ouvido falar de uma empresa que viesse para trazer esse apoio na questão da saúde, considerando a amplitude das situações que cabem quando a gente fala da saúde dentro da escola, porque daí envolve professor, gestor, aluno, família e questões cada vez mais complexas que estão surgindo e novas também para a escola enfrentar. Então, assim, Rafael, é um prazer ter você aqui. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar esse restinho de ano aqui trazendo perguntas, dúvidas, mas, gente, esse é só um primeiro encontro nosso com o Rafael. Vamos por partes, como obrigada diria de ter vindo. O Rafael veio direto do Rio para nossa gravação. Espero que não tenham reparado no sotaque, né? Pensa numa diversidade de sotaque. Minha mãe falou que vai ser um misto de porta com porta e que, né? Mas vamos lá. Vai ser dinâmico. Mas, Rafa, como que surgiu a Koala? Não, maravilha. Acho que, antes de qualquer coisa, ela se confunde um pouco com a minha vida e dos meus cofundadores também. Um deles é médico, o outro veio de escola pública no Sul e venceu. Eu digo que ele é vencedor, né? Os dois chamam Matheus. Eu brinco com eles que Matheus vai ser o nome do meu filho, até. Esse projeto, na verdade, a Koala nasceu de um projeto há quase uma década aí, de levar, né, a partir da nossa universidade mãe, a UFRJ, ações de cuidado da saúde, prevenção e promoção à saúde em escolas públicas, em locais fragilizados no Rio de Janeiro. Isso sem apoio de recurso financeiro, sem nenhum tipo de incentivo na época, para começar a fazer esse trabalho, porque a gente já entendia como profissionais da área da saúde que a escola é uma instituição social, sempre foi, a gente não tinha talvez reparado como agora a gente olha, né? A escola como instituição social, ela movimenta por dia, na média, no mundo, o maior número de pessoas e acaba sendo, portanto, o maior ponto de acesso à saúde. E a população infanto-juvenil, cada vez mais, ainda mais no Brasil, naquela época a gente já tinha mais ou menos esse número, ela vinha caindo o número de matrículas na educação básica, ano a ano, e pensando tanto na pública quanto, né, estava estabilizando ou caindo um pouquinho, oscilando na privada. E o número de escolas não diminuía. E no mundo, uma tendência muito grande é a permanência cada vez maior desse aluno, desse jovem, dessa criança, do adolescente, dentro da escola, enquanto as famílias trabalhavam. Então, esse projeto surgiu muito nessa iniciativa de levar cuidados e levar segurança para esses ambientes com a comunidade escolar envolvida, sempre envolvendo alunos, educadores, colaboradores, gestores e a própria família. Mas inicialmente como um projeto social. Projeto social. E aí deu tão certo, a gente não esperava isso lá, a gente está falando de 9 anos, talvez agora quase 10. Deu tão certo o primeiro projeto que a gente começou a ser, mesmo sem recurso, a ser estimulado, ser convidado para congresso, apresentar os trabalhos, tanto em revistas quanto seminários, jornadas, enfim, ao redor do país. E nos anos seguintes, até o período pré-pandemia, a gente multiplicou esse projeto por 4. Em 4 comunidades a gente começou a fazer esse trabalho semestralmente. E aí impactamos algumas milhares de vidas e ali a gente começou a identificar uma série de lacunas de cuidado ao longo do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, antes para questões mais chamativas para a saúde física, como, por exemplo, crianças com asma que descompensava e não estava controlado dentro da escola, adolescentes que tinham, por exemplo, muita cólica todo mês, usando anticoncepcional ou não, e parece besteira, mas 3, 4 dias por mês num ano para quem está num vestibular,
Pesa, sem ter né? acesso, pesa. Aí você olhava, tinha uma questão ou outra de uma doença um pouco mais, o TDAH ainda a gente já ouvia falar antes, né? Mas, por exemplo, a gente começou a notar que algumas crianças tinham um comportamento um pouco mais diferente, que as escolas não tinham aquele olhar sensível, um pouco mais detalhista, quanto, poxa, não está interagindo tão bem, ou aquele aluno parece ser tão inteligente, tão esperto, porque ele não tira uma nota maior. Não tinha aquele olhar do que chama, acho que tem um conceito nos Estados Unidos que chama Learning Disability, né? E aí vinha muitas questões do aluno, falar com a família, investigar, quando às vezes a gente começou a notar que talvez fosse um teaching disability, ou uma falta de, por exemplo, olhar... Da abordagem para esse aluno poderia ser, ao invés de sinestésica, estimular um exercício, uma atividade dinâmica, poderia ser mais auditivo, uma aula mais expositiva ali, a outra mais visual, com quadro com giz colorido ou com caneta colorida. Isso mudava, às vezes, só com essa pequena adaptação. Olha aí, o PI/PDI, que a gente vem discutindo hoje. Naquela época já dá para notar. Né? Isso sem contar, obviamente, as questões mais ligadas à infecção, né? Mão, pé, boca, aquelas questões mais clássicas. Geralmente, acidentes que ocorriam na escola ou questões relacionadas a também... questões relacionadas a, por exemplo, doenças que poderiam também ocorrer nos educadores, a escola não tinha estrutura para resolver. Tendo uma enfermaria, nos raros casos, tendo uma clínica da família próxima, como preconiza o SUS, que atendesse aquele território da escola pública, se fosse uma escola pública, na prática não ocorria esse cuidado. E aí o ciclo que acontecia era o seguinte: o aluno precisando de cuidado, o usuário de saúde, que é o aluno da educação, a família, o pagador, seja para uma operadora da saúde suplementar, seja um cidadão pagador de impostos para o SUS, tentando o acesso à saúde. Só que na prática do acesso à saúde, ele estava na escola, a família estava trabalhando, cada vez mais as mães também tendo um papel de liderança nas famílias, ocupando um papel profissional mais relevante, com rotina mais corrida. Na prática, eles não conseguiam acessar os serviços de saúde quando precisavam, seja de maneira rotineira ou mesmo de maneira mais aguda, né? Mais importante, mais abrupta. Eu consigo imaginar na escola privada, enquanto isso, as famílias com uma demanda muito alta de, não, meu filho está aí dentro, eu estou pagando e eu quero saber como é que vocês vão dar conta dessa situação, ou como ninguém me avisou, ou por que vocês me chamaram só nesse momento. Exatamente. E assim, a gente está fazendo um recorte de, estamos falando de 5 anos atrás, mais ou menos agora ainda, gente, E aí, a família entrava em contato com a família, aquela questão de dar um chazinho, né? Se tiver enfermaria ou não, dá um chazinho, liga para a família que está trabalhando para ver se consegue ir. Às vezes não conseguia, ou pegava trânsito, ou estava longe, ou não atendia. A escola tinha que cuidar, a enfermaria poderia dar um primeiro atendimento ou um acolhimento, mas não resolvia o problema. Não tinha, por vezes, muita estrutura para poder oferecer o pouco que conseguia atuar naquela determinada situação, até de acordo com as normas da Anvisa que já existiam naquela ocasião, os limites do Corém, que é o órgão que dá apoio para essa área de atuação profissional, enfermagem, enfim. E o ato médico, só o médico poderia executar na maioria dos casos, e pouquíssimas escolas tinham médico. A gente começou a ver uma necessidade que, na prática, não existia o acesso à saúde. Isso estava estatisticamente caminhando para se intensificar e começou a pandemia. Aí vieram vários fatores, né? A saúde digital do Brasil e no mundo começou a ser regulamentada. Teve uma série de, impactos, né, em todos os segmentos escolares, tanto na educação infantil, tanto no Fundamental 1, anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, cada um com aqueles 1 ano e meio, 2 de afastamento, teve impactos no seu desenvolvimento social, cognitivo, motor, para sua imunidade, para, por exemplo, um risco muito maior por falta de vacinações que eram previstas de acordo com o Programa Nacional de Imunização, o calendário, né, do próprio SUS, que é referência mundial na temática. Acabaram desenvolvendo menos os seus mecanismos de defesa naturais, que a escola é um parceiro grande para que isso seja estimulado, as interações sociais e as habilidades motoras, sociais dos um pouquinho maiores. E acho que também uma consciência maior sobre a necessidade do cuidado da saúde mental, porque eu acho que no pré-pandemia isso não era ainda uma consciência geral, assim, que a gente pudesse falar de, não, tem questões de saúde mental aí que a gente tem que cuidar. Era uma consciência de uma bolha, né? Eu acho que isso foi, né, democratizado, talvez, Total. Pelo menos a consciência. E assim, tá engraçado falar que, assim, eu comecei aqui a comentar, eu estava chegando no Fundamental 1, anos iniciais, nessa época no Fundamental 2 e ensino médio, o que a gente começou a ver e ouvir logo ainda durante a pandemia era aquela questão de abre, não abre escola, questões de doença infecciosa, mas aí já nessa faixa de metade da pandemia, retoma, não retoma as aulas,
a gente começou a entender que o problema estava ficando tão grande e o nosso projeto social tinha sido testado no modelo mais digital nesse mesmo momento e tinha dado super certo, de forma orgânica, milhares de pessoas participando, sem R$1 investido de recurso externo ou tráfego pago, que seja, sem apoio, sem patrocínio. A gente começou a ver que as pessoas estavam interessadas nisso, o desafio estava aumentando, e quando a gente olhava um pouquinho já para os mais velhos na escola e para a equipe também principalmente, a gente começava a ver questões relacionadas, por exemplo, à ansiedade ou depressão infantil, questões de, por vezes, fobias sociais, questões mais graves relacionadas à própria saúde, violência. Começou-se a falar de questões mais crônicas, algumas condições mentais mais crônicas, além do TDAH, que era mais tradicional antes da pandemia, mesmo assim, menos do que o que a gente vê hoje, e, obviamente, estresse, insônia, burnout de colaboradores, etc. e tal. E aí, dentro desse contexto inteiro, ainda existia, até aquele momento, o próprio preconceito, o estigma da sociedade com o psicólogo, com o psiquiatra, com o colega que é neuro. Então, todo esse contexto corroborou para que a gente chegasse num período pós-pandemia, entendendo que o desafio tinha ficado com uma proporção descontrolada, que a tendência é que ele aumentasse muito, seja em custos para um sistema, tanto de saúde quanto de educação, quanto em estrutura para as escolas que estavam se recuperando de período pós-pandemia, com a equipe sofrida, com uma dificuldade, um desafio muito grande de conseguir oferecer a melhor educação, sem ter o pilar técnico de bem-estar para potencializar isso. Eu preciso te interromper só porque eu imagino assim, imagina você, os gestores de escola, os professores que estão ouvindo essa fala, não chega a ser meio assim, dá até vontade de chorar, porque assim, até esse momento, eu nunca tinha ouvido um profissional de saúde, um médico, trazendo o seu olhar sobre tantos desafios que a escola vem enfrentando e que parece que assim, só os profissionais da educação têm que dar conta disso. Sozinhos, né? Sozinhos. E é muito legal ouvir que tem alguém da área da saúde que consegue enxergar esse furacão que nasceu e vem cada vez se tornando mais intenso dentro da escola e que, para as famílias, olhando de fora, ao perceber que lá dentro da escola os profissionais não estão preparados e a escola assume isso, não estamos prontas para tanta demanda na área de saúde, e quando a escola fala isso tentando a parceria com a família, o que ela recebe é muitas vezes um processo judicial. Ao invés de vir alguém da saúde para ajudar, vem alguém da justiça dizendo, você tem que fazer porque a lei manda. Só que a escola fica, fazer o quê? Como? E para amanhã. Sim. E aí vira uma guerra entre família e escola, que deveriam ser parceiros, e eu sou a prova da importância da parceria família-escola para que a inclusão aconteça de fato. Então, é meio que alívio saber que a gente pode contar com alguém, com uma empresa que entende de saúde e entende esse desafio que a escola vem vivendo e o quanto o aluno pode ser beneficiado quando esse processo vem numa parceria que, de fato, favorece o desenvolvimento saudável. E nesse ponto aí da história, a gente ainda não chegou na escola privada? Ou daí foi nesse momento que vocês foram? Exatamente nesse momento. E pegando um pouco o gancho dessa fala de vocês, nesse momento a gente começou a olhar para o cenário global, e aí se a gente olha o Brasil, em especial em alguns segmentos, mas educação e saúde, geralmente a educação a nível de investimento e desenvolvimento está um pouquinho atrás da saúde, são mercados com comportamentos um pouco parecidos em algumas pilares, e a gente acompanha um pouco a tendência de alguns países mais desenvolvidos a nível de desenvolvimento econômico nos dois setores. A gente começou a olhar os Estados Unidos e ver que as soluções de saúde, tanto física quanto mental, para dentro de escolas, começaram a ter uma relevância muito importante, já provando impacto tão grande que em 2023 a Casa Branca declarou emergência de saúde pública, a questão de saúde mental para criança e para adolescente, e começou a liberar recurso para os distritos oferecerem como requisito dentro do planejamento pedagógico cuidar da saúde física e mental. Hoje tem soluções lá que tem 5 milhões de alunos dentro sob cuidados, né? Uma delas. Hoje tem outras soluções que já existiam lá. Isso quando a gente começou a reparar o que estava acontecendo. Eu falo muito não sei se é um autor que eu gosto muito, que é o atual, como se fosse o ministro da Saúde dos Estados Unidos, Vivek Murthy, que tem muitas ações nesse aspecto. É um médico também. Sim. Então, assim, nossa, eu tô... e é engraçado que no caminho, assim, nesse meio tempo, nessa loucura que a gente viveu, a gente tá falando de mais ou menos agora 21... Bom, tava no meio do meu doutorado, que era na linha de frente da Covid, dentro do hospital universitário, com repercussões pós-agudas em saúde mental de quem tinha ficado internado.
publicando artigo científico em revista, ou seja, olhando o que a ciência dizia sobre abrir escola, fechar escola, a gente via que até o próprio artigo, os cientistas, os colegas médicos envolvidos naquela ocasião tinham tão pouco olhar de, primeiro, vivência de chão de escola e entendimento da comunidade. Talvez os colegas que executam a saúde da família, que estão em clínicas básicas de família, entendam muito isso, essa relação de vínculo, de território, de uma equipe que de fato cuida da melhor forma possível, o máximo que pode, de forma acompanhada. Talvez esse perfil de profissional tenha essa característica, mas o restante passou por uma faculdade, talvez tradicional igual a minha, talvez um pouco mais nova, diferente, mas que ensina a gente a tratar, já não ensina a prevenir. Muito menos entender o contexto que o paciente que está do outro lado da mesa se encontra no seu dia a dia ou em comunidade, o quanto nós, como profissionais médicos, né, capazes de dar condutas com carimbo que pode salvar uma vida ou curar, a gente também pode dar uma conduta que pode tornar o carimbo uma arma, né, e fazer com que a nossa conduta, por melhor que a gente tenha de intenção, possa, por vezes, sem querer, comprometer todo um ambiente. A gente começou a notar que faltava essa visão da escola, que era um corresponsável em especial durante o tempo que o aluno, né, permanecia nas atividades. Esse tempo aumentava ano após ano. Aconteceu de novo no ano passado para esse, né, permanência em tempo integral. Esse contexto começou a ficar cada vez mais evidente para a gente começou a notar, aí surgiu em 21 para 22, essa vontade de parar, mesmo liderando times assim, na linha de frente, na época da Covid, em redes de operadoras, em redes hospitalares renomadas no Rio de Janeiro. Eu e o Matheus, a gente parou e falou, não, a gente precisa resolver esse problema, fazer o contracorrente aqui na carreira médica, não importa o que vão achar da gente, a gente precisa cuidar da próxima geração, que é a nossa missão, né? Cuidar da saúde da próxima geração e levar, de fato, o cuidado, que vem um pouco desse arquétipo da koala, né? O cuidado, a confiança, a conexão, a geração da comunidade, para que a partir da escola a gente consiga tornar, dentro da jornada de crescimento e desenvolvimento, os agentes pedagógicos o núcleo desse cuidado, e que a gente, com pontos de vista técnicos de cuidado, de ferramentas e evidência científica e conformidade legal também, obviamente, que a gente possa potencializar isso e levar isso naturalmente para dentro de casa. Então, mas e assim, muito legal, porque a gente começou com a Koala no mercado privado para escolas em maio de 22. Então, e é muito legal porque a gente sabe que existem muitos profissionais bons da saúde fazendo um trabalho legal e oferecendo apoio para esses estudantes quando eles vão para o consultório médico, para o atendimento, mas essa experiência de vocês de dentro da escola permite que vocês tenham uma visão assim muito diferente. Do contexto inteiro, né? Porque uma coisa já é desafiador você atender um paciente de cada vez na sequência ao longo de vários dias. Sim. Agora, você entende que o professor tem dentro da sala de aula dele 20, 30, 40 crianças ou adolescentes, e cada uma com uma condição diferente, uma necessidade diferente, Sim. questões de saúde diferentes ali dentro. Então, você conseguir montar isso que a Koala se propõe a fazer, a vista o apoio para a escola nessas questões da saúde, é assim um alívio. Eu sinto como um alívio. Mas, pensando... Rafa, na prática, só na prática, assim. Então agora. Vamos pegar a situação do dia que eu acho que ajuda. Essa situação. Como a Koala atuaria aqui nessa situação, apoiando a escola? Maravilha. Eu vou só voltar para explicar, que acho que tem um ponto legal no que ela trouxe, né? Assim, até pegando um pouco do trabalho de vocês de neurociência, essa relação com educação e neurociência, neuroplasticidade, comportamento, enfim. A gente vai andar de bicicleta, anda 1, 2, 3, cai, 4 cai, 5 cai, tira a rodinha, depois tira a rodinha, né? Na 9ª, 10ª, a gente vai e anda. E pega e domina aquele tipo de habilidade, competência, aquele movimento. Na saúde, a gente sai da faculdade, o caminho tradicional aqui é entrar numa residência médica, né? Que na verdade nada mais são do que programas de treinamento prático em alguma área específica de atuação para que se torne um especialista. Quem são os maiores especialistas em cuidado preventivo e acompanhamento, né? Cuidado coordenado de crianças e adolescentes hoje no mundo? A gente falava dos heróis da saúde durante a pandemia, né? Quem são os heróis do pós-pandemia? São os heróis da educação. São. Essa é a nossa perspectiva. A residência médica da jornada de crescimento, na nossa perspectiva da criança e adolescência, é o chão de escola. Aí, será que a gente dá uma pausa? Porque lá dá um abraço no Rafa pra gente continuar. Faz sentido pra vocês? Faz, total. Então, e a gente não fala sobre isso. E assim, correlacionando com o gancho,
Na prática, a gente não criou uma solução para atender um problema do jeito que a gente achava. A gente nem acha que funciona desse jeito, né? A gente entende que mais do que empatia, a gente tenta olhar com compaixão, de fato, no que a gente faz. É sentir e querer atuar para resolver algo que pode, por exemplo, estar fazendo com que um aluno, um adolescente, um familiar esteja sofrendo, para dar uma mão amiga, ajudar a escola, enfim, conectar todo mundo para fazer o melhor sempre. Mas numa situação como essa, a gente nasce como Koala para focar em 3 grandes pilares, desenvolvendo sempre a tecnologia envolvida dentro de casa, ou seja, com a nossa equipe que tem experiência na construção do principal software hospitalar do Brasil, antes de vir construir a Koala. A gente tem equipe que é própria, que é selecionada, treinada, qualificada ao longo do tempo e que a gente controla bastante, principalmente o cuidado e o acolhimento, junto com a parte técnica, porque isso é tão importante quanto. Né? Então, dentro desse contexto, dessa visão, a gente entendia que criar um ecossistema que seria rede de apoio e cuidar da saúde mental, bem-estar e inclusão seria o nosso sonho grande, né? E levar isso para milhões de usuários, e aí sendo alunos, colaboradores ou família. E na prática, a gente tem 3 pilares de atuação, né? O bem-estar em tempo integral. Então, a escola conosco, ela ganha plataforma, uma jornada com a gente inicial, mas que se resume a uma plataforma que faz desde a capacitação continuada, e aí em primeiros socorros e urgências e emergências, para a Lei Lucas, com certificação individual e institucional, para aquela lei 13.722 de 2018, com aquele infeliz incidente com o menino Lucas em Campinas. Então a gente capacita os educadores a ficarem aptos a poder agir em situações mais emergentes, né, engasgo, parada cardiorrespiratória, enfim. Acredito que nós sejamos a equipe médica que mais capacitou educadores no Brasil até hoje na história. Acho que posso falar com tranquilidade, assim, com algumas dezenas de milhares já. A gente hoje dá suporte e capacitação a temáticas de cuidados gerais para a educação infantil, nutrição escolar para cantinas, refeitórios, questões operacionais que envolvem esses ambientes. A gente também dá todo o conteúdo e está lançando agora capacitação para mediação, para como integrar melhor o AT, que é diferente do mediador, né, o acompanhante terapêutico, dentro da rotina da escola. As principais condições mentais, sinais, sintomas e transtornos de saúde mental, que é quais são os sinais principais, características leves, moderadas, graves, eventuais tratamentos e principalmente o papel da escola, o papel da família, onde entra a equipe de saúde. Acho só de ouvir um médico falando PEI e PDI, a gente já fica aliviado, porque assim, sim, você sabe que isso super, acaba sendo uma demanda dentro da escola. E aí você nota, né? De cara, confesso com toda humildade que eu não sabia que era desse jeito, mas como a gente criou a solução a partir do chão de escola, esse bem-estar físico de 7 às 7, começando com a capacitação, obviamente a gente traz todos os dados e protocolos que embasados em autoridades e evidências científicas para doenças infecciosas, mão, pé, boca, pediculose, covid, meningite. A escola tem isso, os pais acessam para caso depois tenha algum caso. A escola já tem aqui, ó, a gente trabalha dessa forma, a equipe vai agir dessa forma, respaldado por isso. A escola já fica, por exemplo, adequada para a lei do início desse ano, né, que traz a atenção, a política de atenção psicossocial na escola, que a escola deve ter protocolo para violência, bullying, outras coisas, e ter a instituição conectada, né, com os outros agentes de saúde do local. A gente já chegava e oferecia isso há algum tempo atrás, para coordenar esse cuidado, e os protocolos são importantes para a gente saber direcionar na hora certa para tal instituição quando, por exemplo, extrapola o papel da escola, que é de ser responsável, mas até determinado limite, que são as atividades acadêmicas e pedagógicas que o aluno está sob sua responsabilidade. E aí essa fala com a família também? Vocês entram nesse aspecto da interação? A gente entra justamente família? Nesse ponto, né, que além do protocolo e a capacitação preventiva e ensino continuado à equipe, palestras, workshops que a gente também vai oferecendo, a gente dá todos os dados e faz todo o controle de gestão de dados de saúde, que para quem não sabe, dados de saúde da infância e da adolescência são dados de saúde sensíveis. O de saúde mental são dados ultra sensíveis, de acordo com a ANPD, nosso órgão, a autoridade da LGPD, em linha com a ANS. Ou seja, são dados que nem talvez o gestor escolar deve ter acesso sem a devida justificativa quando, por exemplo, existe um aluno com TDAH que tem uma questão familiar com um pai com uma situação específica, a mãe outra. Então, isso não é um assunto que pode parar no grupo de WhatsApp da Muito menos nesse grupo, porque na gaveta da secretaria já estaria muito errado. E assim, para quem não sabe, tem multas que envolvem metade do faturamento anual da escola, fora multa diária, só para LGPD. Então, a gente faz toda essa gestão de dados, a proteção, o tratamento, etc. Igual um prontuário de um hospital, adaptado para a realidade da escola. E aí, a 2 cliques de distância, de segunda a sexta, de 7 às 7, a gente se propõe a oferecer atendimento ilimitado para alunos
e para educadores e colaboradores, porque a gente entende que a gente tem que cuidar de quem cuida. Os planos estão sempre cada vez mais caros ano a ano. A gente sabe que a folha da escola está complicada, por vezes não dá. Não tem jeito, não cabe, né? Não tem como pagar plano para todo mundo. A gente chega para ser uma solução viável e que cuida de fato em período integral, oferecendo atendimento ilimitado, com cuidado humanizado, rápido. A gente promete atender em até 5 minutos. Hoje o tempo de espera é cerca de menos de 1,5 minutos. Atendimento pro professor, então, também para questão de saúde mental. Eu acho que isso é muito legal. Sabe por que dá um alívio? Porque, assim, os professores estão sobrecarregados e realmente receosos até de como que eles vão dar conta de responder por questões para as quais eles não têm nem a condição, nem a habilitação, mas são cobrados por isso. E as famílias, tem até uma palestra que nós fazemos, que a gente traz uma pesquisa recente que saiu sobre os perfis das famílias de alunos de inclusão na escola, e o ponto comum entre os perfis diferentes ali de famílias é a insegurança em relação ao que o filho vai enfrentar dentro da escola e o desejo de que o filho fosse integrado, mas esse pai e essa mãe, eles acham que se eles não ficarem em cima, essa criança vai ficar perdida lá, vai sofrer todas as questões lá de bullying ou de serem deixadas de lado. E aí essa família acaba sobrecarregando ainda mais o professor, e o professor acaba passando uma sensação ainda, a escola ainda deixa essa família um pouco mais insegura, ou seja, é um fogo que só tende a crescer, a menos que a gente pudesse passar para o professor e para a família a sensação de que temos um parceiro aqui no meio, entre nós, que vai conseguir deixar mais leve esse dia a dia para a família e para a escola, e o impacto positivo vai vir no desenvolvimento dessa criança, não tem a mínima dúvida. Ó, até continuando a sua fala, Roberta, é até engraçado, mas, por exemplo, você, colega, que de repente vai estar acompanhando a gente, qual é o nome do pediatra delas ou da pediatra dos filhotes, quando você tinha? Você lembra? O nome da pediatra? Ai, não lembro agora. Ixi, mas é que minha mãe é a pessoa errada pra isso. Porque a minha mãe não era muito dessas coisas, né, mãe? Como eu não ficava doente, eu não ia muito no médico. Eu não era a neurótica não que manda mãe mensagem, que leva pra tudo, sabe? Então, até porque isso é engraçado, tá até falando, né, assim, tem pesquisa nos Estados Unidos, de acordo com a McKinsey, 40% dos pais tentam agendar consulta com o pediatra e não conseguem. E quase 70% dos pediatras se dizem em estado próximo de exaustão ou burnout, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Daniel Becker, um professor que foi meu professor, inclusive, com ele em vários acabou de publicar o quanto o WhatsApp tem sido um desafio para os pediatras, né? E para os colegas da saúde em geral, que acabam trabalhando 24/7, né? Na verdade, quem recebe... E assim, colegas, vocês vão entender o que eu vou dizer. Quem for médico ou profissional de saúde que está nos acompanhando, assim, no final do dia, quem recebe o maior volume de mensagens é a escola, e é o profissional da escola em específico para cada segmento ou para cada situação, sem dúvida. Imagina a escola grande. Provavelmente tem mais pacientes ativos, que são os alunos, do que as clínicas ativas de consultório, salvo exceções. Então, assim, essa é a realidade da escola. Você está trazendo essa demanda, e as mães que têm uma questão com um filho que necessita de um cuidado mais específico, normalmente são contextos mais sofridos, desafiadores, e que elas também são mais fragilizadas, são mais conectadas entre si. Não é à toa que foi aprovado com um transtorno do espectro autista há alguns anos atrás no Congresso. Para quem não sabe, não era obrigatório, por exemplo, a cobertura pelas operadoras da oferta do tratamento completo de transtornos, condições mentais, né, como TEA e outros códigos de doença internacional, alguns distúrbios de movimento, enfim. Alguns códigos de doença específicos não eram obrigados, por exemplo, a serem custeados por quem tinha plano de saúde. Essas mães se juntaram, esses pais foram até lá e fizeram com que isso fosse alterado por essa conexão, por esse desafio. E hoje, por exemplo, a escola, se a família tiver plano de saúde, ela consegue, de uma clínica próxima com a cobertura, oferecer o próprio acompanhante terapêutico para o filho. Né? Então, assim, você vê que no final a gente precisa se ajudar, todo mundo se dando a mão, e assim, a gente não tem interesse de ocupar, por exemplo, o espaço do pediatra, nem da clínica e nem do psicólogo que acompanha clinicamente de confiança da família, nem do terapeuta ocupacional, nem do Nutri. A gente vai conectar todo mundo. E não é também Exatamente. assim, não é para substituir o plano de saúde, nem o seguro que a escola faz. Na verdade, o seguro é um produto financeiro. E aí a gente não se compara com esse tipo de trabalho, porque, enfim, eu já trabalhei em locais parecidos, existem setores de auditoria para controle de sinistralidade, taxa de uso de serviço e taxa de custo dos serviços. Isso não é saúde, gente. Nem para responsabilidade civil, que a lei diz que a escola, mesmo com dolo ou sem dolo, ou seja, com intenção ou sem intenção, a escola não pode ser omissa, imperita, negligente ou imprudente.
Seguro está vinculado à palavra segurança, mas de segurança nem para a lei ele oferece. Porque se ele quer controlar o acesso, os melhores locais ou os melhores profissionais numa situação de acidente, a gente entende que a gente não se compara com esse tipo de produto financeiro. A gente oferece a cobertura de acidente para tirar o risco à vida do educador ou do aluno em atividades escolares de 7 às 7 como a extensão do nosso cuidado digital. Mas a gente acompanha o trajeto, a gente fala com um colega que está atendendo na clínica ortopédica, fisioterapia, no hospital de urgência, se for preciso. Eu diria que é a gente faz um cuidado coordenado de ponta a ponta, né? Um contínuo de um acompanhamento e uma fala que não vai ser quebrada, que em cada situação entra uma pessoa diferente, fala uma coisa diferente, leva para um lado diferente, que no fim não tem um padrão ali seguindo, para seguir com aquele aluno de acordo com o histórico e o contexto dele. Ou seja, na verdade é uma ação preventiva, constante. E que acaba sendo assim, a gente sabe muito o contexto de escola, que às vezes tem o diretor ou o mantenedor, que tem a equipe de gestão, né? Seria como se ele tem que ficar dando conta de todo mundo da equipe da gestão em cada caso específico de emergência na escola. O que a Forci trouxe. A equipe de gestão vai dar conta de acompanhar. A equipe de gestão ter o contato ali da Koala e aciona a Koala para entender para que caminho segue, dependendo do caso que estiver acontecendo, né? E nesse caso do TDAH, acho que é legal falar que ele acabou de contar do TEA, né? Que as famílias se uniram e conseguiram a aprovação de alguns caminhos aí que favorecem o cuidado, o atendimento. A gente, até vou aproveitar para deixar um beijo para a Ianê, da Associação Brasileira do TDAH, porque é uma luta de muitos anos que ela teve até conseguir que o TDAH fosse, no Brasil, reconhecido também como um transtorno que tem todas as questões aí que precisa serem atendidas e cuidadas, e que esse aluno tem direito também a um PEI, a um acompanhamento específico, para que ele possa se desenvolver plenamente. É a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, né? A DDA. Vocês verem como eu tenho TDAH, tá? E eu não sabia, eu descobri isso, já era adulto, e eu não tive a minha hora extra nas provas de vestibular, por exemplo. Eu não tive minhas horas extras na hora de fazer provas, que pra mim não dava tempo, assim. Então, assim, eu não sabia sobre isso durante o meu crescimento e desenvolvimento, isso porque eu estudei nos colégios mais, enfim, renomados e rigorosos, né, da época, no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, né, aquele colégio em cima da colina, super tradicional. Então, super não isso. Sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas não precisa ser tão sofrido. Essa que é a questão. Né? Não precisa ser tão sofrido. E tem um dado importante que eu queria trazer, que assim, as pesquisas mostram que a incidência do TDAH hoje está entre 5% a 8%, pelo menos uma em cada 20 crianças será diagnosticada com TDAH, ou seja, é quase impossível ter uma turma dentro de uma escola que não tenha um aluno com TDAH. Então, ter um olhar específico que permita a essa criança 2 pontos que eu acho fundamentais. Um, que ele tenha ali o seu plano educacional individualizado, e outro, que a equipe toda da escola e a família estejam seguras e tranquilas o suficiente para passar para esse aluno a expectativa positiva e a visão de que ele é capaz de aprender a lidar com seus desafios e ele não tem dificuldade de aprendizagem. Ele consegue aprender, mas ele precisa de ajustes no ponto de entrega. Se não tiver tempo e saúde mental dos adultos responsáveis, não tem como oferecer isso para essa criança. Eu vou pegar o seu comentário, assim, são 2 pontos aqui para complementar e até contribuir com a sua fala, Roberta. Acho que até a gente também tinha falado algo antes, e para concluir a primeira parte do bem-estar de pilar, né? O TDAH, por exemplo, atendimento, a gente oferece, então, além da gestão de dados e, por exemplo, fichas de saúde, também não podem ser armazenados em qualquer software, ou RP, tem que ser armazenado em local que seja alinhado para questões de saúde. Mas na hora da aperto, 2 cliques, a escola consegue ter atendimento rápido, humanizado, em poucos minutos, que resolve, em média, mais de 90% das demandas de forma digital, de ponta a ponta. O que a gente não resolve hoje não é o que a gente não resolve, é o que a gente demanda encaminhamento para o atendimento presencial, seja um acidente, seja um colega, por exemplo, que vai ter um primeiro atendimento e as informações organizadas e um melhor contexto para ele seguir a conduta clínica. E mesmo indo ao colega depois, a gente apoia o colega fazendo a coordenação de cuidado, né? Então a gente acompanha esse aluno, ou os alunos, se for um caso de doença infecciosa, um caso de meningite bacteriana específico, que um aluno que tem que ficar 30 dias afastado, a gente já dá a conduta naquele momento, deixa registrado todo o atendimento, se coloca à disposição do colega profissional, pediatra dele, se for o caso. A família sempre pode acessar o atendimento em tempo real. Então vocês imaginem, a mãe trabalhando mais, o pai trabalhando mais, viajando. Na palma da mão, eles acompanham esse processo inteiro.
E a gente ainda, por exemplo, no caso de meningite, a turma como um todo, se teve contato, tem que entrar no que a gente chama de, por exemplo, nessa hipótese, tratamento preventivo, né, profilático. Então são mais 15 ou 16 alunos sendo tratados, afastados, com atestado de afastamento, sendo olhados todos os dias, com comunicado para as outras famílias, com protocolo baseando a evidência. E mais do que isso, até a Secretaria de Saúde, que são doenças que às vezes têm que ser notificadas, compulsórias ou mais rápido ou não, a gente ajuda e faz pela escola. E aí poderia ser um TDAH envolvido nisso, ou poderia ser um caso de um TDAH tendo algum tipo de crise, desatento e caiu. Teve um acidente que estava desatento. E aí você falou da prevalência, né, de 5 a 8%. Isso. No Brasil a gente tem um número ainda um pouco menor do que o mundial, mas que a gente acredita que vai caminhar para esse número. A gente tem os meninos mais do que as meninas, 3-1, 2-1, se eu não me engano, essa relação. Meninos 2-1 tendem a ter dentro da relação, as meninas 3-1. Então tem mais meninos TDAH do que meninas TDAH, pelo menos é o que diz a evidência aproximadamente nessa relação. E tem muita questão também do menino ter mais a questão da hiperatividade e a menina o déficit de atenção. Super. Então, como ela fica mais quieta ali, muitas vezes o TDAH não é diagnosticado. Então, né, são muitos detalhes aí e que, quando cuidados, muda para sempre. Muda o ambiente da escola, muda a perspectiva de futuro desses estudantes, muda a relação com a família. Sim, mas olha que legal, né? A gente tá falando que os meninos e as meninas, eu não tô falando que tem correlação, tá? A gente não tô falando causalidade nem correlação, não tô falando de evidência aqui não, tô pensando aqui clinicamente com vocês. Os meninos tendem a ser mais impulsivos e hiperativos, as meninas mais desatentas. Naturalmente, a testosterona tende a o quê? A dar esse comportamento no crescimento e desenvolvimento de um adolescente, se comportar como um ser humano de sexo masculino, evolutivamente falando. A menina tem mais outros hormônios e ainda intensifica isso normalmente com a introdução de anticoncepcionais. Então, assim, o próprio TDAH, pelo que a gente tem como sociedade tradicional e crescimento tradicional, ele tende a se comportar desse jeito. E no caso das meninas, as medicações que podem ser introduzidas também podem intensificar essa desatenção. Ou seja, você consegue trazer elementos para justificar os gráficos que mostram o crescimento gigantesco nos índices de ansiedade e depressão e como isso se manifesta de forma diferente para os meninos e para as meninas lá na adolescência. Bom, tem muita coisa né? Pra gente eu acho que é uma coisa que eles falam lá na sociedade, como chama? A Sociedade Brasileira de Déficit de Atenção, né? Do quanto que hoje em dia tem tanta informação, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, de uma pessoa que tem TDAH e daí ela acha que ela pode ensinar para as pessoas todas os guidelines ali, né? Então, para a escola hoje é muito importante ter um parceiro com informação de confiança para esse professor conseguir ficar informado também. Sim. E vocês fariam formação e acompanhamento na questão do PEI, por exemplo? Sim, exatamente. Aí a gente entraria no segundo pilar, né? Aí vocês falaram de atestado, laudo, condições de saúde mental, e aí eu vou falar primeiro da saúde mental aguda. Condições de saúde mental mais cronificadas, diagnosticadas como um TDAH, como uma síndrome de Down, que seja genético, ou mesmo um TOD, pode ter alguns comportamentos explosivos ou comportamentos de frustração que se confundem em alguns casos com ansiedade, depressão. Olha a complexidade da coisa, né? Será que o que a gente sabe de número de ansiedade ou casos de depressão são de fato isso? Ou podem ser bipolaridades com distimias intensas que viram sintomas que parecem uma coisa e não são? E a realidade é que eles estão dentro de sala de aula e a escola tem que dar conta de ajudá-los a aprender, conviver e enfrentar todos esses desafios. Exatamente. Então, quais são os 3 pilares? Então, o bem-estar, né, o cuidado coordenado em tempo integral, com esse acompanhamento de ponta a ponta, que hoje reduz com quase 10 mil casos já acompanhados no Brasil inteiro. A gente vai lançar um relatório de impacto novo, né, mas a gente estava com mais de redução de quase 50% de absenteísmo escolar causado por questões de saúde. Olha como relevante isso, né? Ainda mais em dias como hoje, que a gente tem o aluno ficando cada vez mais em tempo integral na escola. Então, e do professor também, né? Professor também, sem dúvida alguma. A gente vai começar a mensurar até quanto isso impacta o bom crescimento e desenvolvimento, e cruzar com dados de DEB, Prova Brasil, Enem, etc., EDH das regiões, ver o que se relaciona, a escolaridade da mãe, que a gente sabe que tem um impacto muito grande na alfabetização. Cuidado com o professor, a gente sabe que o professor de qualidade, time de qualidade na escola, pedagógico, está totalmente direcionado ao bom desenvolvimento do aluno. Tem vários estudos que trazem isso do ponto de vista pedagógico, né? E tem que cuidar de quem cuida, tem que cuidar do educador. Sim, essa é a ideia. Mas, nas questões agudas de saúde mental, ainda é o médico que faz o atendimento na hora do aperto, né? Então, uma crise aguda de depressão, alguma agressividade, alguma questão mais importante, é atendimento imediato, em segundos, a 2 cliques, a nossa equipe vai atender, vai acolher, vai falar com essa família, vai dar esse abraço nesse aluno, nesse educador
e depois dar um melhor direcionamento, e aí entra a terceira parte, né? O terceiro pilar, que é o da inclusão. E aí, nesse pilar aqui, tem bastante coisa bacana, né? E que as escolas têm visto de muita dor, né? Primeiro, a questão de atestado e laudo. Atestado, primeiro, pode ser tanto do aluno, para uma segunda chamada, que por lei é obrigatória, gera horas extras, gestor que está acompanhando. Atestado de segunda chamada custa linha do teu DRE. Será que esses atestados, com hora extra, com mais estresse para o educador, professor, equipe sobrecarregada, ele de fato faz sentido? Ele está vindo de um profissional que está devidamente registrado no CRM? Pelo menos a checagem do documento a gente pode fazer invalidar, é outra discussão mais profunda, não é o caso agora. Isso parece que não, mas faz total diferença. Uma vez uma escola de 1.000 alunos tem um atestado, um professor deslocado para um dia a mais, fazer uma prova nova, acompanhar aquele aluno, dependendo da situação. Escolas de Campinas, São Paulo, trouxeram muito isso para a gente. Atestado da equipe, acabou de ser aprovado uma série de novas doenças no rol da ANS do trabalho, desde burnout, etc., até uso de psicoativos. Isso é uma discussão bem profunda. Tem a questão do atestado do educador, do colaborador, do profissional, né? Ele ele pode negar dizer para a empresa, e a escola é a empresa, às vezes parece que não, a escola é a empresa, né? Então, na questão da saúde do trabalho, a gente está com um desafio grande agora por conta dessas novas recomendações das autoridades, né? Porque, assim, o que de fato caracteriza diante dessa recomendação um quadro de burnout, um quadro de uso abusivo de psicoativos, dado que a gente tem a população que está com condições mentais crônicas cada vez mais, um Venvance, uma Ritalina, por exemplo, para o TDAH, que são medicações que têm a sua devida indicação, já voltamos para isso, se enquadram nisso. Então, assim, a gente precisa entender um pouco melhor, porque se ficar muito solto, a gente tende a ter problemas, e isso também é a saúde da escola, mesmo que fique para o RH ou para a gestão. Isso é atestado de laudo, isso vai impactar. Teve escola premium aí, o grupo de escola premium semana passada contou para mim um número que eu fiquei até assustado, assim, de cerca de 80 a 90 colaboradores, eles estavam recebendo por 2 meses consecutivos quase 30 testados. Gente, não tem epidemiologicamente no mundo, eu nunca vi. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, assim, não faz. Então a gente precisa entender melhor. Aí, é a saúde com a educação dialogando direito mais uma vez. E aí entra a questão dos laudos e a questão das melhores práticas, adaptações, etc. Para, por exemplo, condições mentais. O TDAH representa um grupo, né, delas. Mas a gente divide em 2 grupos para ficar mais fácil e didático hoje em dia, né? Existem umas leis que já falam de deficiência, TDAH, o próprio autismo, o transtorno de espectro autista, as novas 2 leis desse ano de atenção psicossocial da escola, políticas de prevenção de atenção psicossocial nas escolas saiu em janeiro. E a certificação de empresa promotora de ações de prevenção de saúde mental, né? A escola tem que ser certificada nisso também, saiu logo antes da BET esse ano. Cada vez mais vão surgir orientações de cuidado da saúde dentro da escola. Essa discussão, tanto do ponto de vista de atestado de trabalho, ou laudo de trabalho, quanto as questões relacionadas à inclusão, TDAH ou não, adaptações, ela precisa ser discutida tecnicamente pelos 2 segmentos, né? E então, deixa eu até pedir para o gestor de escola que está nos ouvindo, para ele ir até o final do episódio, que daí nós vamos deixar como que vocês entram em contato com a Koala. Eu já estou imaginando ele dando pausa e falando, deixa eu ir entrar em contato, porque tem tudo isso aqui. Disso, na verdade, que daí são tantos pilares, tanta peculiaridade de cada escola, que aí, hoje, nesse episódio, tem um presente especial para a escola que está ouvindo, né? Que isso. É entrar em contato com a Koala. Tem um link que a gente vai colocar na descrição do episódio, na newsletter, nas redes sociais, para agendar uma avaliação de inclusão e saúde escolar. E aí é com uma pessoa da Koala para entender o contexto da escola nesses 3 pilares, onde que dá para a Koala entrar, ajudar, apoiar a escola. É isso, então, né, esse Rafa? é o caminho, entrar nesse link que nós vamos colocar aqui no SOS Educação, no SOS episódio. Gestor Escolar, na descrição do episódio. Clica no link, faz a sua... agendar uma avaliação de inclusão e saúde escolar. E a partir daí, você segue no contato com a Koala e vai encontrar uma maneira aí que atenda especificamente às necessidades da sua escola, certo? A gente também, inclusive, a gente personaliza o nosso cuidado, a gente realmente cuida, a gente acolhe, e a gente faz isso desde o momento inicial, tanto para a escola que já se tornou parceira, quanto de vocês que estão com vontade, interessados em conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Vai ser um prazer, obviamente, conhecer um pouco melhor da realidade de vocês, como a colega trouxe aqui pra gente, né, da realidade do caso TDAH. E a gente divide em 2 grupos para ficar mais didático, tá? E tomara que eu tenha a mesma didática que elas, tá? Eu vou me esforçar, gente, vamos lá.
O primeiro grupo é o grupo que eu comentei agora há pouco, né? Que hoje existe uma recomendação legal, né? Uma recomendação de autoridades no Brasil que a ANS, para quem tem plano de saúde, deve oferecer a cobertura, por exemplo, de acompanhantes terapêuticos, caso a conduta de um médico com um relatório oriente, dando o Código Internacional de Doença, que se chama CID-10, para quem não sabe, específico para aquela lei. Essa operadora tem que oferecer a cobertura para essa família, em especial para esse aluno que tem um laudo médico, a cobertura, né, o pagamento, arcar com todas as despesas, né, os investimentos, na verdade, né, nesse profissional para que ele possa acompanhar esse aluno dentro das atividades escolares. E aí a escola, ela sempre vai ter autonomia. Na saúde, gente, nós, como seres humanos, a primeira contraindicação de um médico ou de alguém de saúde é a recusa do paciente, né? Então, assim, se a escola, como representante, quiser negar e quiser oferecer e alinhar com a família, existem uma avenida disso ser feito. Faz sentido? Depende. O fato é, a lei orienta que a operadora dê direito à família, para o próprio filho, a oferecer o acompanhamento terapêutico dentro da escola, que é outra empresa, é um profissional de uma formação mais específica, geralmente mais ligada à psicologia, com treinamentos, para acompanhar esse aluno que está com laudo, por exemplo, para transtorno do espectro autista. Então, ele vai ter esse acompanhamento específico para ele, coberto por uma clínica que está sendo pago pela operadora de saúde da mãe, ou do pai, ou da família. Esse profissional, ele é um adulto na sala de aula, que fique claro, e ele é um profissional externo à escola. Vai tratar de maneira diferente dos outros? Claro que não. A gente está falando de inclusão, a gente quer tratar e ter diversidade. Vai deixar também de forma igual aos outros? Também não. É igual um profissional médico indo a um hospital trabalhar na emergência. Chega lá, será que as boas práticas não vão dizer para que eu inclua o jaleco na forma de me vestir? Ou um sapato fechado? Pode ser que a escola queira, como normas de boas práticas para um profissional de outra empresa, ter um checklist do que ele deve fazer e que ele deve dar de acordo todos os dias. E nesse ponto vocês também... A gente ajuda. Tá. Né? Tem que controlar, por exemplo, documentos trabalhistas, né, de medicina de saúde, para caso aconteça algum acidente ou ocorrência com esse profissional enquanto ele está nas instalações da escola? Sim. Eu acho que a gente podia até abrir para os gestores, professores, para todo mundo que está ouvindo, mandar dúvidas. Quem sabe a gente faz um outro episódio com o Rafael, porque eu acho que tem muitos pontos que eu consigo imaginar o gestor de escola ouvindo tudo isso e pensando, em tal situação, e tal caso, e a professora também. E geralmente é legal que eles gostam de trazer situação real, como a gente tem aqui para o podcast, né? Eu acho que esse é só o primeiro de muitos encontros que tem. Vai ter muita coisa boa. A gente está aprendendo, né? Assim, vocês vão notar que no final eu vou falar isso de novo. Assim, a gente está aprendendo e a gente precisa de ajuda, tá, gente? Assim, não são só as meninas aqui, não é só a gente, não é só a escola. É você que é profissional médico, é você que participa de um trabalho numa clínica multidisciplinar, é você mãe, você pai, você guardião legal. Sistema de saúde, se a gente fizer um bom trabalho aqui, vai custar menos. Todo mundo ganha e o melhor desfecho fica para o nosso aluno e para o nosso educador. O autismo já é a segunda doença mais cara hoje, só perde para as doenças neoplásicas que a gente estava comentando, né, Roberto? Isso. Ou a gente se une, faz um trabalho diferente e pensa diferente de mão dada, ou a gente não vai conseguir resolver um problema que é relevante em escala e que vai aumentar. Então essa linha de visão que a gente tem, de perspectiva, é de conectar, né? O C do cuidado também é de conectar e, assim, trazer evidência científica, mas se um colega tiver uma opinião que seja mais contextualizada ou mais recente, que saiu ontem, a gente vai adorar saber. Por que koala? Agora que você falou disso, de cuidar... A hora que eu pus aqui o koala, eu ia perguntar o porquê do assim, koala. Por que o koala? Depois você falou cuidar, eu já pensei, koala, acho que é isso. Acho exatamente, que é esse. Isso, é esse cuidado, esse acolhimento de confiança, esse compromisso em fazer o melhor. Isso não significa ser perfeito, mas eu posso falar pela equipe. Acho que, como equipe de saúde compromissada a fazer o melhor cuidado e acolhimento para escolas em linha com o que tem de evidência, ou em linha com o que as autoridades orientam, e também pensando no bem de toda a cadeia de saúde, focando nos melhores desfechos, arrisco dizer que esse compromisso em fazer o melhor ninguém tem igual a gente. Não quer dizer que a gente seja perfeito, não quer dizer que a gente seja melhor do que ninguém, ou que a gente queira tomar espaço de ninguém, muito pelo contrário. A gente quer dar até daqui a pouco, quem sabe, qualidade de vida para o profissional pediatra, para o psicólogo que trabalha fora da escola, tirando custos de consultório. De repente eles vão ter o nosso software como software deles e não vão ter despesa, vão ter uma equipe para poder dar uma primeira orientação e não vai ser o final de semana deles comprometido, uma noite. Assim como o psicólogo escolar, que leva tudo para casa. Assim como a enfermaria não tem uma ferramenta de trabalho, que é praticamente uma subclínica dentro de escola. Tem muita discussão boa aí, jurídica. Então, mas, assim, vamos ouvir o desfecho da história. Então, nesse caso, a escola pode receber um laudo, né? E aí a escola também, como empresa,
Aí o TDAH tem uma coisa aqui que a lei fica dúbia, né, gente? Infelizmente, a gente tem dubiedade nessa recomendação. Dentro dessa lei que eu comentei de acompanhamento terapêutico, existe um dos códigos de doença internacional que é basicamente outros transtornos. E aí fica a critério médico, ou seja, sim, um carimbo médico dentro de um documento pode decidir se a operadora paga por um acompanhante terapêutico durante as atividades de um aluno ou não. Se não vier com esse código, que não é o código oficial de um TDAH, num laudo médico, e ele orientar como conduta para um caso como o TDAH, eu estou falando genericamente, agora eu vou dar um exemplo específico, que um aluno esteja num caso mais avançado e demande um mediador, além das adaptações, específico para ele, 1 para 1, porque a lei não diz quantos para quantos, nem para qual doença, nem intensidade. Esse é um ponto que a gente entraria numa discussão aqui que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não achar simplesmente, porque meu filho tem diagnóstico, eu quero alguém junto com ele o tempo todo. Pelo contrário. Porque inclusão é preparar esse estudante para viver em sociedade e enfrentar os desafios da vida. Então, se a gente colocar alguém 24 horas por dia fazendo por ele, garantindo que ele não enfrente nenhum desafio, ele não vai conseguir se desenvolver. Então, tem questões aí que... A gente diz, dentro desse contexto, a gente chega para equilibrar as intervenções clínicas desconectadas da sala de aula. O que isso quer dizer? A gente não tem que ter atuação intervencionista, por exemplo, dando um exemplo do que eu quero dizer, se a gente torce o tornozelo, a gente não vai para uma sala de cirurgia de primeira. A gente vai o quê? Fazer retirador, vai imobilizar a região do entorse, vai colocar uma bota, de repente, ficar um tempo para ver se com reabilitação, fisioterapia, fica tudo bem. O TDAH ou outras condições mentais na escola é a mesma coisa. Às vezes não é um mediador de cara, não é uma medicação, por exemplo, como um Venvance, Ritalina ou Concerta para questões de TDAH. Mas não precisa ser uma decisão do professor, eu acho, que brigar com a família e vir um advogado. Você pode ter um especialista ajudando nisso. É igual um CTI num hospital ou numa enfermaria, que há os chamados rounds clínicos, né, debates clínicos entre colegas profissionais, às vezes até de multi-áreas de atuação, então, eu acho sobre que um paciente. Aqui é o papel, que a Koala resolve muito estresse para a escola. A gente quer realmente equalizar e fazer o melhor, e principalmente focando em dar autonomia para o aluno, proteger o coletivo da forma mais segura possível, por exemplo, para garantir a autonomia dos outros também, para o professor ter também as melhores ferramentas para a construção de um PI/PDI. O que vai tornar mais leve para todo mundo. Isso. Um relatório escrito por um professor, gente, é igual o dado que a gente tem em saúde de relatórios feitos à mão de atendimentos de emergência ou em atendimentos de saúde mental. Demora muito tempo para fazer um completo, geralmente passam algumas informações, não se coloca todas as informações. Na hora de dar o contexto para esse mesmo colega que deu um laudo, que coloca um mediador, por exemplo, hipoteticamente, por 20 horas para um aluno, e a escola que banca, por lei, isso. E aí, mexe em horas de adaptação, mexe em estresse do resto da equipe, mexe, por exemplo, em ter mais horas, ter mais um profissional contratado 20 horas. Daqui a pouco tem mais adultos em sala de aula do que estudante. E o quanto esse aluno está sendo favorecido por isso ou não. A proposta é capacitar a equipe que já está na escola e ainda assim ter medidas mais conservadoras e que, obviamente, respaldadas, possam garantir a maior autonomia possível do aluno para que ele possa, de fato, chegar e se desenvolver. Tem uma tese que diz que todo mundo é atípico de alguma forma, gente. Uma colega chamada Ana Beatriz até comenta isso. Eu acho isso muito interessante. Todo mundo é um pouquinho diferente do outro. O que a gente tem que brigar e lutar no bom sentido? Para a gente ter nossas experiências, nossas trocas, nosso desenvolvimento, para que a gente alcance a nossa autonomia. Óbvio que dentro desse contexto, alguns grupos vão ter que ser tratados de forma distinta. Isso, é buscar. É esse o caminho. Então a escola recebe um laudo. Ela pode se posicionar? Sim. Ela pode construir um PEI de forma um pouco distinta do que chegou de primeira de recomendação do colega médico? Sim, desde que ela consiga se respaldar e em caso de discussão, por exemplo, de um laudo que chega e o pedagógico não concorda, escrevendo e de forma otimizada e segura um relatório com as informações pedagógicas de sala de aula, com o respaldo de um profissional médico. E aí o psicólogo escolar ele tem atuação limitada e não pode fazer a parte clínica. É um bom momento para a gente ver como que a escola se saiu, então, já que são tantas as possibilidades. Vamos ver o final dessa história, então. Antes de ver o final, tem um ponto que você ia falar, não tem? Sim, que é a questão do PEI na prática ou das necessidades específicas desse aluno sendo atendidas, do quanto é preciso que a gente lembre que apesar ou
nesse momento de restrição do celular na escola, de tirar o celular da escola, a gente precisa lembrar que a tecnologia continua a ser a ferramenta que possibilita ao professor oferecer ao aluno aquele atendimento personalizado. Eu vou até dizer um negócio. A Koala, provavelmente, vocês estão me ouvindo aqui junto com as meninas, provavelmente a gente vai fazer o PEI de vocês ter autoevidência científica ser preenchido da forma mais segura possível por perfil de doença, faixa etária e gravidade, para que a gente garanta o melhor trabalho com a melhor ferramenta tecnológica. E aí... para potencializar o dia a dia do professor. Então, e aí como que o professor faz o trabalho com esse aluno e com todos os outros que estão ali com essas necessidades específicas, fazendo o melhor uso da tecnologia, também com parceiros que entendam desse desafio e tragam soluções. E aí nós personalização do ensino, inclusive, né? Eu acho que eu vou para o final da história e daí a gente continua. Não, mas agora é melhor falar. Quem é o parceiro que a gente sugere nesse caso da personalização do ensino? Da personalização do ensino, temos aqui o Windows 11 com ferramentas que potencializam o aprendizado, personalizando para cada aluno o ponto que ele está do aprendizado de leitura, de matemática, de qualquer matéria que ele estiver tendo. E uma parceira oficial do Windows é a Acer, com os computadores adequados para os alunos. Aliás, o Windows 11 está vindo com as ferramentas para ajudar o aluno a trabalhar questões de leitura, de raciocínio lógico, de comunicação. Gente, tá assim, aceleradores de aprendizagem. Aceleradores de aprendizagem. Sensacionais. Sim. Então vamos pro final da história? Vamos. A primeira providência foi reunir todos os professores e abrir para que eles falassem sobre os seus medos, angústias e desafios. Muitos estavam sentindo uma insegurança enorme. A escola nunca tinha tido problema algum com alunos de inclusão, mas consideravam que o aumento de alunos com diagnóstico mudaria a rotina que já haviam conseguido construir em sala de aula. Além dos mitos que surgiram, como a impossibilidade de a aula seguir com momentos de trabalho com a turma de forma integrada, junto com tudo isso, a questão do tempo para preparar o plano individualizado para cada estudante com diagnóstico e a alta demanda da família por acompanhamento e retorno para os pais. Decidimos, então, formar grupos menores de estudo sobre cada um dos transtornos e deficiências para os quais tínhamos diagnóstico. E combinamos que, em cada encontro pedagógico ao longo do ano, cada grupo apresentaria estudos e práticas de sucesso na inclusão desses estudantes. Incluímos palestras com especialistas na formação continuada e conseguimos um combinado com a equipe de que estamos todos juntos, em busca de caminhos para garantir a esses alunos a melhor experiência que puderem ter enquanto alunos. Estamos certas de que imprevistos virão, mas também atentas para resolver rapidamente, sempre com foco nas oportunidades que cada aluno tem direito para desenvolver. Eu diria que essa gestora arrasou e que se ela colocar o Koala aí, pronto. A Koala fica perfeito. Aí fica mais leve para todo mundo. Tanto para a formação, quanto para o PEI, para todas essas mais rápido, questões. mais barato, mais seguro, eficaz. mais qualificado, eficaz e, no caso, principalmente, garantindo a maior autonomia possível para o aluno e segurança para essa equipe. E liberando para a equipe de gestão o tempo para eles fazerem o que só eles podem fazer, né? E eles não pensam, por exemplo, que essa reunião demorada e sem registro que vai depois gerar relatórios e que a família vai ficar pressionando são custos da escola. São custos que hoje não são mensurados. Não, eu acho até que eles pensam, extras. Rafael, mas não vou procurar quem? Entendeu? Quem é que vai me ajudar nisso? Agora a gente pode responder. Justo. Tanto é que a gente fala que você está aqui hoje porque tem muita a gente escola queria que diz pra trazer gente, uma sabe o quê? solução. Que tipo, eu tô sem orçamento. Gente, olha só, vou contar um segredo para vocês. Do jeito que tá a lei hoje, a estatística de aumento de casos, se a escola não tiver um parceiro que consiga equalizar, e a gente sempre vai fazer o que é correto de acordo com o que tem de embasamento científico, etc. Vai sair mais caro para ela. Vai sair muito mais caro, fora do orçamento, não tem sazonalidade e, honestamente, assim, não faz nem sentido porque o risco reputacional de ter alguma conduta, mesmo sem vontade, que prejudique a marca ou que deixe uma mãe chateada, que é uma mãe que sofre mais e está mais conectada com as outras, em grupos, por conta da questão do filho, espalhe essa notícia ao invés de tratar melhor essa mãe, acolher mais e ela ser um canal de aquisição de novas matrículas e de posicionamento. Inclusão é um desafio, é custo ou é investimento e oportunidade, né? Eu sempre deixo essa pergunta. A gente acredita muito que colocando a bola no lugar certo, e com as ferramentas certas e conectando, obviamente, com toda a humildade, com os outros agentes corresponsáveis por esse cuidado, e cuidado aqui, gente, o cuidado é saúde e educação, tá? É aprendizagem.
a gente consegue Vai dar fazer tudo algo certo. exatamente. Então, de novo, escolas que estão ouvindo, agenda uma avaliação de inclusão e saúde escolar com a Koala, é gratuita, é só clicar no link que tem na descrição do episódio. Temos uma frase final? Sim, temos. Eu até fiz questão de não falar de cabeça, que eu adorei do jeitinho que ela está escrita. A frase é: pense no cérebro de um aluno com TDAH como o motor de uma Ferrari, equipada com um freio de bicicleta. É a dissonância entre a potência do motor e a capacidade para reduzir a velocidade que gera os problemas. Ajudar um aluno a aprender a reforçar e usar adequadamente o motor e o freio que ele tem é o que vai fazer a diferença no desenvolvimento pleno de cada estudante. E isso requer estratégias na sala de aula, estratégias do processo de ensino-aprendizagem e bons parceiros para que o professor tenha tempo e saúde mental para cuidar dessas estratégias. Obrigada, Koala. Obrigada, Rafa. Parabéns pelo trabalho de vocês com a Koala. A gente, quando conheceu, a gente estava conversando com as meninas da equipe e teve um momento que eu tive até que mandar áudio para elas falando: gente, mas é isso mesmo que vocês fazem? É isso mesmo? Porque parecia uma coisa tão assim, nossa, é o que as escolas precisavam, e apareceu. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Não, a gente que agradece, acho que posso falar em nome da equipe como um todo. A gente inclusive só se chama de DOC lá dentro, porque não tem essa diferença, todo mundo cuida, né? Eu acho que vocês também, eu falo abertamente, falei pra equipe: nossa, esse trabalho é tão lindo de vocês, e sendo mãe e filha, ainda traz esse acolhimento, afetividade. A história de vocês foi linda quando eu conheci, e mais do que isso, né? Acho que vocês fazem isso com muito cuidado, carinho e amor. Eu acho que é muito o que a gente quer passar. Então, também parabéns por esse trabalho. Eu acho que tem muita convergência e sinergia com o mesmo propósito, né? Que acho que é o cuidado com a saúde, no caso, com a aprendizagem da próxima geração. Obrigado pelo convite. Obrigada. E nos vemos no próximo episódio do SS Gestor Escolar, nossos looks da 24/7 de São José dos Campos. E se você tiver também algum caso de perrengue na sua escola, pode mandar pra gente, para ele se tornar um episódio do podcast. As referências desse episódio vão na newsletter, na descrição do episódio. né? Porque eu não falei que o autor dessa frase é um psiquiatra americano, Dr. Edward Hallowell. Mas agora está aqui, missão cumprida, senão depois eu não durmo à noite. E nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.